Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Diálogos Adumbe, em sua 47ª edição. Uma parceria com a TV Comunitária de Brasília, a qual saúdo e agradeço. Também agradeço em nome da Adumbe a toda a categoria docente da UNB e o público em geral. Esse programa pode ser visto aqui na TV Comunitária e na fanpage da Adumbe. Eu sou a professora Patrícia Pinheiro, diretora da Adumbe, e tenho como convidada a professora do Instituto de Ciência Política, Danusa Marques. No programa de hoje, vamos conversar sobre violência política e as ameaças à democracia. Um tema muito importante para o nosso país, ainda mais no atual contexto econômico, social e político em que estamos. A professora Danusa Marques possui graduação e mestrado em Ciência Política pela UNB, é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Realiza pesquisas na área de gênero, carreiras e elites políticas no núcleo de pesquisa Flora Tristã, Representações, Conflitos e Direitos, que coordena conjuntamente com Carlos Machado e Flávia Biroli. Faz parte do Comitê Executivo da Rede de Pesquisas em Feminismos e Política e do Comitê Gêneros e Sexualidades da ANPOX. É coordenadora, com Maíra Kubik Mano, da AT Gênero, Democracia e Políticas Públicas da Associação Brasileira de Ciência Política. Atualmente, é diretora do Instituto de Ciência Política da UNB, gestão até 2023. Editora da área de Ciência Política da Revista Brasileira de Ciências Sociais. Professora Danusa, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, professora Patrícia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e agradeço a toda a equipe do programa por ter pensado em mim para dialogar com vocês hoje. Ok, professora, nós é que agradecemos profundamente aí você dedicar uma parte do seu tempo a estar aqui conosco e fazer essa importante contribuição num debate que tem um tema bastante atual, né, e bem importante. Então, eu começaria conversando com você da seguinte forma, Danusa. A exploração econômica, né, sofrida por trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, ela configura uma sociedade permeada por injustiças e profundas desigualdades, né? Essa é uma realidade, né, que por si só engendra várias violências. Estamos aqui hoje para falarmos de uma em particular, a violência política e como isso afeta a democracia. Esse é um tema, como já falei antes, que está cada vez mais em evidência, ainda mais nesse momento da vida política do país. Então, eu te pergunto, professora Danusa, você pode falar um pouco sobre o que é a violência política? Então, complicado, né? Esse ano, principalmente, eu acho que a gente não só precisa, mas a gente tem prestado mais atenção nesse próprio conceito, nesse fenômeno, por causa daquilo que estamos lastimando, né? Que é a realidade que a gente está vivendo nesse momento. Embora, claro, não seja um fenômeno só de agora, mas que hoje a gente percebe de maneira mais aguda por causa de toda a crise da democracia, o processo de desdemocratização que vem ocorrendo no nosso país e em outros países também, né? Nós não somos o único país que passa por um processo de desdemocratização com uma violência política bastante marcada. Mas assim, a gente pode falar de violência política de maneira a pensar nas eleições, né? Então, violência política eleitoral ou violência política de uma maneira um pouco mais ampla. Eu prefiro pensar de uma maneira mais ampla, porque isso faz a gente conseguir observar o fenômeno de uma forma mais complexa. E aí a violência política ela está relacionada a impedir a participação política, né, o próprio exercício de direitos políticos de alguém específico, né, um indivíduo, ou então algum grupo social, né? E aí muitos grupos que já têm aí várias camadas de marginalização política são aqueles que são justamente alvo de maior violência política. Quando a gente pensa de maneira ampla, a gente vai para além do momento eleitoral, né? E a gente vai para além das instituições do regime concorrencial, vamos dizer assim. A gente pode pensar em violência política que acontece em relação aos movimentos sociais, a gente pode pensar em relação aos ativistas, né? Então, para falar de várias coisas horríveis que aconteceram nos últimos meses, né? Por exemplo, o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips, né? É claramente uma motivação contra
ativistas, né? É motivado contra ativistas. Então, isso a gente pode falar que é uma violência política, né? Uma violência que chega ao ponto da aniquilação daquela pessoa, que deixa de ser um adversário político para ser um inimigo, né? E aí eles carregavam toda uma pauta, né? No seu ativismo. E o motivo, então, é impedir mesmo que a agenda daquela pessoa, os interesses, que os direitos políticos daquele grupo ou daquela pessoa sejam exercidos ali da forma que deveriam ser, né? E a motivação, é claro, né? Impedir a participação dessas pessoas e grupos. Falei, né, que é quando um adversário se torna inimigo, né? Porque na política, eu sou professora da ciência política, né? Uma das coisas mais iniciais que a gente pensa, né? Para que serve a política? O que é a política? Né? E várias das definições que a gente busca dar, pensa que a política ela é uma resposta para que a gente não se aniquile, né? Que a gente sempre vai ter conflitos. Isso é uma coisa comum, as pessoas não são iguais, elas não querem as mesmas coisas, mas esses conflitos não podem acabar em violência, né? Mas a gente vai resolver, então, esses conflitos, essas divergências de uma forma que a gente vai ver outra pessoa como seu adversário, está concorrendo contra uma agenda dele, mas isso num campo de exercício de direitos. Quando a gente está falando, então, na transformação do seu adversário em seu inimigo, o inimigo a gente quer aniquilar, né? Essa ideia de aniquilação mesmo. É ali que se dá o campo da violência. E não estou falando aqui que eu sou muito arendtiana, né? Mas a Hannah Arendt vai falando que quando a gente tem mais, quanto mais violência a gente tem, menos política, menos espaço para política a gente vai ter, né? Então a gente tem uma dualidade aqui entre violência e o próprio exercício da política, né? A gente não tem exercício da política quando a gente tem uma ordem da violência, né? E aí, acho que assim, e nos interessa muito nesse ano, né, pensar na violência política em termos eleitorais, que é aquela violência que se dá no momento das eleições, que também não é uma novidade para o caso brasileiro, né? A gente tem violência política eleitoral, porque quando a gente pensa principalmente no nível local, né, naquelas disputas locais, naquelas divergências locais que vão se transformando na transformação mesmo, né, do adversário em inimigo, então buscar aniquilá-lo, aniquilá-la, isso é infelizmente comum no nosso país, não só no nosso, mas no nosso especialmente, é muito comum, e que busca impedir a atuação política, e aí eu estou pensando institucional, né, partidária, daqueles indivíduos, daqueles grupos. Apesar de não ser uma novidade, o processo de erosão democrática que a gente está vivendo na última década, principalmente desde 2016, com o golpe de 2016, a gente vê um crescimento da violência política e da violência política eleitoral, né? Então, porque a gente também está sofrendo um processo de desdemocratização, ou seja, de erosão da democracia. Não é simplesmente, a gente vai ter um golpe e agora a gente vai estar numa ditadura. Não. As transformações nos regimes concorrenciais hoje se dão pela erosão das próprias instituições. As instituições, a gente vai falando, tá funcionando, de repente parou de funcionar. Não, elas vão aos poucos se sendo destruídas, né? Então, isso faz com que todas as regras que regem aí a concorrência eleitoral, quando a gente está pensando em violência política eleitoral, elas vão sendo destruídas. Aí as pessoas, então, vão para além da institucionalidade, atuando de forma a aniquilar seu adversário. Então, a gente tem, acho que, formas diferentes de violência política, né? Como eu falei, a gente tem contra, por exemplo, ativistas, e eu acho que o caso brasileiro é muito claro, né? Que eu acho que o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips é um exemplo muito forte disso, porque são, né, eram ativistas ambientalistas, mas é isso, o Brasil é um dos piores lugares para ser ativista ambientalista no planeta. Então, isso também tem que estar, acho que a gente tem que estar ciente disso, né? Que a violência política se dá em todos os espaços, né? E, por exemplo, nos movimentos de direito à terra, né? Sempre também muito perseguidos. E isso é violência política, é impedir que as pessoas se organizem politicamente, que atuem politicamente. E no caso das eleições, é aquela violência que está relacionada à concorrência eleitoral
ali. E aí vai envolver, claro, todos esses grupos, indivíduos que estão com camadas, como eu falei, de marginalização política, mas também é a expressão de uma certa gramática entre elites políticas também, né? Mesmo das mais consolidadas, também a gramática da violência às vezes toma conta daquelas disputas. Né? Isso também não é novidade, mas que num processo de erosão, de crise democrática, de erosão das instituições democráticas, e aqui a gente está falando de democracia liberal, a gente nem está falando de superdemocracia, né? Está falando de regras para que as eleições aconteçam, que sejam justas, sejam limpas e que quem ganhe tome posse. Né? E isso tem crescido no nosso país, porque a gente está num momento de erosão mesmo da democracia, de transformação da democracia para um regime que não é democrático. Professora, muito obrigada, bem esclarecedor. E assim, pegando já dessa discussão que você está fazendo, veja bem, uma das suas áreas de estudo, pelo que a gente apresentou aqui, né, já você, é sobre mulheres, né? Pesquisa, de estudos, né? E aí eu perguntaria a você, né, como que essa violência política tem atingido na atualidade as mulheres. Né? A gente sabe que os movimentos feministas eles já são antigos e que eles já tiveram várias conquistas, mas na linha do que você analisa, que você chamou de erosão política, né, que se reflete para mim num retrocesso político muito forte hoje, nós temos um governo um presidente da República que não nos deixa dúvidas de suas posições que são fascistas, né? Eu arriscaria assumir essa leitura. Mas, enfim, eu gostaria de saber, né, como você identifica, a partir das suas áreas, né, de intervenção, aí, de estudos, como que essa violência política hoje atinge as mulheres? Eu também diria que as inclinações do atual presidente da República são, não sei, assim, a gente pensando em conceitos, né, se a gente diria fascistas, fascista, claramente fascista, mas neofascista sem dúvida, né, realmente um desapreço total à democracia, né, um desprezo à Fico mais democracia. segura com a professora da ciência política dizendo isso. Eu não sou uma Mas colegas, sigamos. há colegas que discordarão de mim, mas eu realmente acho que a gente que os sinais estão todos lá, né? É uma Sim, nova sim. roupagem, é uma roupagem do século XXI para um fenômeno que a gente localizou ali no século XX, mas é uma nova roupa para um velho conhecido nosso. Sim. E aí, bom, em relação a como atinge especialmente as mulheres, né? Quando eu estava falando, acho que da própria definição de violência política, né? Falei dos grupos que já são cobertos de camadas de marginalização política, né, de desvantagens. Né? Então, essas desigualdades entrecruzadas que colocam determinados indivíduos e determinados indivíduos que pertencem a determinados grupos né, na margem mesmo do sistema político. E as mulheres são um grupo que sempre, assim, quase que em todos os lugares subrepresentado, né? Em alguns lugares não são subrepresentadas por causa de políticas de inclusão né, institucionais, paridade de gênero e tudo, mas mesmo até onde tem paridade, tem a desigualdade de gênero não some, né? Ela continua operando. E no caso do Brasil, a gente é um caso, pensando em sistema institucional, né, em democracia formal e participação no espaço de poder, a gente é um caso que é uma vergonha no mundo. Né? A gente tem 15% de mulheres na Câmara dos Deputados, né? A gente tem mais ou menos 15,5% nas Assembleias Legislativas. A gente só teve uma presidenta da República, ela foi deposta num golpe parlamentar. A gente tem uma governadora hoje. A gente tem uma Assembleia Legislativa que não tem nenhuma mulher, que é do Mato Grosso do Sul, nenhuma, não tem nenhuma deputada na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Então, assim, a gente tem um contexto de exclusão gigantesco. E aí, quando a gente está falando de violência política de gênero, né, eu prefiro... Bom, enfim, o campo fala em violência política contra as mulheres, quando está tratando especificamente das mulheres, mas eu prefiro falar de violência política de gênero, me apropriando mesmo do próprio conceito de gênero, né, e que eu acho importante também que a gente faça isso, né, esse conceito tão combatido, pelos neofascistas,
E eu acho que a violência política de gênero a gente pode colocar como aquelas ações que utilizam essa gramática, né, da violência, da busca de aniquilação, então, do outro, no caso aqui, da outra, que contra tudo aquilo que uma política de inclusão ou de participação de gênero colocaria em xeque uma norma, que é uma norma heteropatriarcal, cis heteropatriarcal. Né? Então, a violência política de gênero é uma violência política por razões de gênero, né? Porque são mulheres, ou porque fogem às normas cis heteropatriarcais de gênero. Então, ela vai desde o assédio até o feminicídio, passa por violência política econômica, né? Violência política de gênero econômica. Então, é uma marginalização no processo de participação política pelo fato de serem mulheres. Né? Então, é uma negação a que o espaço da política possa ser ocupado, desfrutado e construído pelas mulheres. Isso vai remontar à base do Estado liberal, né? À base das instituições assim, dessa democracia que eu falei que está em ruínas, né, que está aqui se degradando, mas é pensar mesmo que o espaço da política não é o espaço que as mulheres têm o direito a ocupar. Né? Isso está na formação do Estado liberal, né, e é um reforço disso. Né, de que as mulheres elas não estão ocupando o lugar que seria devido a elas. Né? Qual que é o espaço das mulheres dentro dessa divisão entre público e privado, que é fundacional das instituições modernas, né? Que as mulheres elas devem estar excluídas do público e subordinadas no privado. Esse seria o papel da mulher, o papel de subordinação na vida privada. Uhum. As mulheres, com muita luta, com muita dificuldade, mas conquistam o direito a ter direitos políticos, né? A gente está numa condição de subrepresentação, de subpresença, então, nos espaços de poder, e o tempo todo com um reforço de que ali não é um espaço para que mulheres possam ocupar. Né? Então, a violência política de gênero é a violência política por razões de gênero, né? Porque são mulheres e para tentar impedir que mulheres ocupem o espaço do ativismo político, o espaço dos partidos, o espaço das instituições, enfim, os espaços de poder. Né, para prevenir ali que as mulheres possam participar desse processo. E aí, é claro, né, falei aqui que são os grupos marginalizados aqueles que mais sofrem com a violência política. Né? E quando a gente está pensando dentro do coletivo mulheres, as mulheres não são todas iguais. Né? Então, quando a gente está falando de mulheres brancas muito ricas, essas, não estou falando que elas não vão sofrer violência política de gênero, mas essa violência política de gênero que elas passarão, ela não vai estar marcada por uma violência política racista, né? Uma violência política porque são periféricas, então, porque elas não são mulheres ricas, brancas, não são periféricas. Né? Uhum. Mas isso não quer dizer que elas não vão sofrer violência política, né? Não possam sofrer violência política, não sejam alvo de violência política também. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de mulheres periféricas, de mulheres negras, de mulheres trabalhadoras, de mulheres indígenas, são mulheres que pertencem a grupos com mais camadas ainda de desigualdades. Né? Então, ainda há acho que uma força maior da violência política contra essas mulheres. E a violência política de gênero ela vai acontecer em vários espaços, né? No espaço, como eu falei, da militância, dentro do partido, né? Não é só contra o adversário daquela candidata que é de outro partido, não, dentro do próprio partido, essas mulheres têm dificuldade em construir suas carreiras. Então, tem vários casos de violência política de gênero, assim, terríveis, quando a gente pensa, primeiro país a pensar uma legislação para combater a violência política de gênero foi a Bolívia. E aí, também um país que tem paridade de gênero. Isso antes do golpe, que já foi revertido, né? Mas as mulheres que estavam sendo eleitas, elas estavam sendo ameaçadas pelos seus suplentes na Bolívia. Suplentes homens. Né? Então, são pessoas que são do mesmo partido. Né? Então, a gente tem uma série de formas de expressão da violência política de gênero sempre relacionados ao fato de serem mulheres na política, como se aquele não fosse o lugar devido à existência dessas mulheres. Né? Uhum. E aí, então, neofascistas, né, é mais difícil ainda, mais complicado ainda. E aí,
A gente vê isso, claro, se a gente observa as mulheres que são ativistas, que são políticas profissionais no campo da esquerda, que estão aqui construindo oposição, é evidente, né? Vamos pensar, Manuela Dávila é um exemplo terrível que acontece com ela, né? O que aconteceu semana passada de novo, o que acontece todos os dias, né? Ela é atacada todos os dias, ela e a filha dela, né? Com ameaça de violência sexual e, enfim, de assassinato, de várias coisas, né? Mas, então, por exemplo, mulheres de direita que não estão construindo oposição nesse momento hoje no Brasil, não significa também que elas vão estar completamente livres e com todo o apoio do mundo, né? Porque elas vão ser preteridas. Inclusive, Elas Danusa, militam. desculpa te interromper, eu vi uma cena, eu não vou me recordar quando, de uma reunião, um vídeo que passou de uma reunião do governo atual, do presidente da República, e a gente percebia que naquela ocasião, a Damares ainda era ministra, como durante o pouco tempo da reunião que eu tive a oportunidade de assistir ali, o quanto ela era rechaçada e ridicularizada, né? E a gente via o comportamento fundamentalmente ali machista. A gente deixava claro aquilo. É óbvio que aqui eu não estou falando das posições políticas daquela mulher, né? Porque eu acho que independente disso existem as posições políticas, mas o que eu estou colocando é que realmente a violência de gênero ela faz essa transversalidade aí que você acaba de colocar, né? E as companheiras de esquerda, principalmente, porque aí são as camadas que você coloca, né? Aí vem a questão mesmo ideológica e patriarcal e muito mais, né? Mas, Danusa, eu queria aproveitar e te fazer mais uma pergunta, para a gente já ir caminhando aqui para o fechamento da nossa conversa. Ficaríamos aqui a noite inteira. Mas veja bem, você já citou uma violência aí contra dois ativistas, e eu gostaria de relembrar aqui, né, que em julho tivemos o caso do assassinato do Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, né, e te perguntar assim, como esse tipo de violência afeta, e mais, por estarmos avizinhando as eleições, que também você já citou aí, né, como é que você avalia esse clima de intolerância gerado por alguns grupos políticos, né, que incitam e praticam violências desse tipo, que são inadmissíveis em um marco civilizatório? E uma pergunta combo, né? E como fazer, né, o enfrentamento a isso, assim, na tua opinião? É, terrível, né? O Foi que a uma gente pergunta está combo, né? passando. Completamente lamentável o que a gente está passando, e eu vejo o caso específico do assassinato do Marcelo Arruda como um caso que está ligado a uma agenda. Né? Eu não acho que assim, é um caso que aconteceu porque era uma pessoa descontrolada. Não, não é isso. Ele tá, esse caso, ele está ligado fundamentalmente a uma agenda de destruição da política e da destruição dos adversários. Né? Como eu falei, a ideia de aniquilar os adversários. Então, o Marcelo Arruda representava um adversário, né? Literalmente estava ali representando. E um adversário que um grupo entende que é um inimigo que deve ser aniquilado. O bolsonarismo, enquanto um fenômeno específico do Brasil, mas que eu acho que, como falei, né, a gente pode caracterizar como um dos movimentos atualmente neofascistas, ele opera nessa política dos afetos, né? A professora Débora Messenberg, do Departamento de Sociologia da UNB, tem trabalhado com isso, porque assim, a ciência política é muito institucionalista, né? Inclusive eu também sou. E a gente olha muito para as instituições, para as regras, como que está o jogo e tal. E a sociologia política, eu acho que nos ajuda muito a pensar esses fenômenos e as intencionalidades desses fenômenos. Né? A professora Débora Messenberg tem trabalhado com isso, com uma discussão dos neofascismos dentro de uma política dos afetos, porque isso faz a gente pensar como que o ódio está sendo mobilizado enquanto ferramenta política. Né? Quando a gente está falando de violência política, a gente está falando em mobilização do ódio. Né? E é isso, assim, é um grupo, pensando no bolsonarismo como um todo, né? Um movimento que opera o ódio enquanto ferramenta política, então é uma operação do ódio que é estratégica. Né? É estratégica na aniquilação ou na busca de aniquilação dos inimigos, daquele que entende como inimigos e não como adversários,
e ganha também popularidade na violência, né? Então, quando a gente pensa toda a carreira do atual presidente da República, ela é marcada pela violência política de uma forma a espetacularizar a violência política e transformar isso numa agenda como se fosse uma coisa positiva para ele, né? E todo mundo que está dentro dessa mesma, não vou dizer onda, né, mas da rede dele, opera dessa forma. Então, quanto mais violento, mais reputação ganha, né, porque é, de fato, um cultivo diário da negação da política e dos direitos e da democracia. Então, eu acho que, assim, entendendo também que é como, enquanto estratégia, né, que eles operam, a gente que está no campo democrático, a gente que está lutando pela democracia, o nosso enfrentamento tem que ser de maior mobilização mesmo contra esses grupos que querem destruir a política, a democracia. Do ponto de vista, enquanto cientista política, né, eu penso que as violências, elas não se dão só de maneira explícita, né, elas são sorrateiras, né, então onde não há regras, a violência também, ela tem mais espaço, então a gente precisa de mais institucionalização clara mesmo do que deve ser feito, a gente precisa de promoção de justiça, né? Eu entendo que a gente está num momento complicado, inclusive falando de promoção de justiça, né, de pensar o que o PGR está fazendo, sentando em cima de todos os processos contra o presidente da República, porque não vai denunciar o presidente da República em nada. Mas a gente precisa ter estratégias, né? E essa estratégia ela tem que passar pelo cotidiano da gente, pela rua e pelas instituições. E aí eu acho que também tem uma coisa que eu comecei falando, né, sobre as eleições, que as eleições, elas têm, claro que elas são importantes, e aí a gente está passando esse ano inteiro falando de eleição, né, e ansiosos com a eleição, mas a eleição também, ela meio que captura o nosso ativismo, né, a gente parece que junta todas as nossas forças em torno das eleições. É claro que é importante pensar em como atuar nesse momento que é eleitoral, mas a gente também precisa pensar para além das eleições, né? Então, como a gente institucionaliza mecanismos de combate à violência e a combate à violência política, para além da gente pensar só o quadro das eleições. O quadro das eleições, é claro que ele é muito importante, mas ele não pode capturar toda a nossa atenção. E eu acho que é, de fato, uma luta cotidiana dentro das instituições, mas dentro dos grupos de ativismo, de militância política, mesmo de estar sempre alerta. Porque é isso, assim, é a luta contra alguém, pensando num grupo, né, que quer acabar com a democracia, que quer acabar com, assim, que está lutando contra a própria existência dos agentes políticos e democrático, né? A gente não pode dar bobeira. Bem, ok. Então, assim, estamos chegando ao final do nosso programa, né, onde foi possível tratarmos um tema tão importante, atual, né, e eu pergunto à professora Danusa se ela quer fazer aqui algumas considerações finais, se despedindo aqui do nosso público que nos acompanhou até agora. Por favor, professora. Só queria agradecer mesmo pelo convite, e fico feliz aqui de poder dialogar com você, Patrícia, e com todo mundo que está assistindo. Me coloco à disposição também para continuar essa conversa em outros lugares e outros momentos, né? Eu acho importante, sim, que a gente pense o que está buscando destruir o nosso sistema político, né? E aí a resistência tem que se dar de maneira coletiva, né? Isso é muito importante. Ok, e a DUB está aí, inclusive, nas mobilizações, né? Estamos sempre reafirmando todas as lutas sociais, defesas de direitos humanos, sociais, políticos, né? Que a gente entende como importante para uma sociedade que caminhe para uma situação de maior justiça social e enfrentamento da desigualdade, né? Porque nós sabemos que dentro do marco do capitalismo, a superação total disso não é possível, né, pela pauta do próprio capital. Mas, enfim, te agradeço bastante, Danusa, o seu tempo aqui conosco. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço também à TV Comunitária pela parceria nesse importante projeto da DUMB e, claro, obrigada a cada um e cada uma de vocês que nos prestigiaram com a sua audiência. Boa noite. Boa noite.